Tá, então vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente muda um pouco de tópico, né? Nas últimas duas aulas falamos sobre erros, né? E eram erros que, de certa forma, era o computador que fazia. Então, como é natural de muitos problemas, você vai fazer a modelagem e você necessita, ainda mais hoje em dia, né? Uma quantidade de dados é muito grande, você necessita de um computador para fazer a sua modelagem, a sua previsão. O que a gente viu lá nas duas primeiras aulas eram os erros que eram gerados no processo de você transformar os dados, as suas medidas, em dados que o computador possa entender, mas ainda relacionado às operações que o computador fazia. Então, ali eram os erros que o computador cometia, tudo bem? Seja por arredondamento, truncamento, e a maioria deles são relacionados a limite de memória. Então, hoje vamos começar um tópico diferente. Né? E assim, o que a gente viu lá, ele é muito importante, tudo bem? Ele é um conteúdo muito importante assim para a gente, porque como você está querendo trabalhar com algum tipo de projeto, seu projeto já começa com nível de tolerância a erro pequena, então você de certa forma você tem que escolher uma máquina que de tal forma que essa máquina, só os erros dela mesmo, já não ficam nenhum maior do que sua tolerância ao erro, tudo bem? É importante, muito importante. E vamos começar agora, né? A partir de hoje, assim, são coisas que eu prometo para vocês que são coisas muito mais legais, assim, principalmente essa aula, tá? Então, vocês vão ver que são coisas importantes e, além disso, são muito legais, assim. Vocês vão ver que são métodos e é legal, assim, de ver, você consegue fazer na mão, você vê as coisas acontecendo e acaba ficando, assim, bem legal. Então, o primeiro, né, o segundo, né, o tal que vamos ver são zeros de funções. Vamos começar hoje e serão 3 aulas, tudo bem? Então, zeros de funções. O que, que são os zeros de funções? O que, que a gente vai. Qual que é o arcabouço aqui dessas 3 próximas aulas? É assim: muitos problemas práticos que vocês vão enfrentar, muito provavelmente na carreira de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, não só aqui na faculdade, né, nas outras matérias, também pode ser que apareça, mas na realidade mesmo, né, quando vocês estiverem atuando nos seus respectivos campos de trabalho, vocês vão ver que muitos dos problemas que vocês vão encontrar, vocês vão conseguir formular esse problema e vai chegar uma relação do tipo que você vai ter uma função, essa função é o que você conseguiu modelar, e para você resolver o problema, você, na verdade, vai ter que encontrar um valor dessa função que anula ela. Ou seja, você vai ter que contar um x, tal que o f de x igual a zero. Tudo bem? Então, muitos dos problemas são assim. Tanto é que a gente viu algumas coisas parecidas, por exemplo, no ensino médio, como vocês estavam estudando no ensino médio, vocês tinham lá uma boa parte dos tópicos ali de matemática que se relacionavam, por exemplo, a resolver equações lineares, então você tinha equação de primeiro grau lá, que era simples, você tinha depois o polinômio de grau 2, né, que você tinha que encontrar os valores que anulavam esse polinômio, lá você tinha a forma de Bhaskara, tudo mais, e, e assim por diante, né. E aí eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas se você tiver um polinômio de grau 3, 4 até 5, ainda existem fórmulas parecidas com a fórmula de Bhaskara, tá? Não é muito parecida, mas existem fórmulas, você pode encontrar. Não são fórmulas assim muito, não são fáceis igual a Bhaskara, são fórmulas complexas, tal, você tem que fazer várias partes para tentar resolver, mas ainda assim você, para polinômio até de grau 5, você consegue. Para grau maior do que 5 não existe, tudo bem? Então você não consegue, você não consegue de fato uma fórmula para, através dos coeficientes, achar o valor de um x tal que anule aquela equação, tudo bem? Na verdade, pode ser provado que para grau maior do que 5 você não tem fórmula. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que muitos dos problemas, né, mesmo o caso simples de um polinômio, se você tiver um grau maior do que 5, assim, você não consegue de fato achar um valor que vai tipo, o valor x que resolve o seu problema, tudo bem? Ou seja, o valor x que vai fazer com que f de x igual a zero. Só que
Em muitos problemas práticos, você não precisa, de fato, o valor exato ali certinho, tudo bem? Basta um valor aproximado para ele que resolve o seu problema. Bem, então, você não precisa, de fato, lá encontrar o valor, exatamente o valor que você está precisando, mas só um valor aproximado já resolve bastante o seu problema. E o que seria o objetivo geral dessas aulas assim? É, dada a função f, né? Em alguns casos, f vai ter que satisfazer algumas propriedades, mas dada uma função f, vamos obter métodos que vão te dar aproximações para a solução do seu problema. Bem? Então, uma aproximação de um valor numérico. Tá? Então, a gente não vai achar, não necessariamente vamos achar o elemento que, por exemplo, nesse caso, anula a sua função f, mas um elemento que, por exemplo, é muito perto de um elemento que anula a sua função. E, em muitos casos práticos, isso é o suficiente. Bem? Então, vamos começar aqui. Então, a gente começa, né, com a definição importante. O que é um zero de uma função, né? Nesse momento, talvez já esteja até um pouco mais claro. Mas o que é dizer que um número real que se é zero de uma função f de a em b, né? Onde a e b são subconjuntos dos números reais. Então, ele é um zero se, primeiro, né, ele está no domínio da sua função. Faz sentido calcular f nesse ponto. E, além disso, quando você calcula f num ponto, aqui já está errado, tem um erro aqui. Quando você calcular o f nesse ponto, que se ele dá igual a zero. Tudo bem? Então, é simplesmente isso, né? O que é o zero da função f? É um valor para você calcular a função nesse ponto dá zero. Tá? É isso. Isso é um zero de uma função. Bem? E aí, comumente, lembrar lá no caso de equações de segundo grau, em vez de chamar de zero, a gente chamava de raiz, né? A gente chamava de raiz. Um número real que satisfazia essa propriedade, né? Se colocasse na equação, dava igualdade, ou seja, se colocasse na equação, dava zero, a gente chamava de raiz. E aí, em alguns casos, a gente adota também essa notação, tá? Então, são sinônimos. Eu posso também dizer que se é uma raiz da função f, tá? Então, que se é uma raiz da função e eu também dizer que é um zero da função são sinônimos, tudo bem? São sinônimos. Então, zero da função, se eu estou falando de zero da função, é a mesma coisa que raiz da função, que no final das contas é um valor que f calculado nesse valor dá zero. Tudo bem? Simples. Não tem muito o que fazer aqui, tá? E aí, como eu disse, né? Dada uma função f de a em b, o santo grau seria encontrar o zero da função ou uma raiz da função. Esse aqui seria, vamos dizer assim, a melhor coisa que a gente podia acontecer era isso, a gente encontrar de fato o zero da função, ou um valor, ou seja, um valor tal que f de x igual a zero. Então, um valor tal que f de xi, né, no caso, é igual a zero, entendeu? Seria bom se a gente tivesse um método que fizesse isso. Mas, como eu já disse anteriormente, mesmo em polinômios, você já não tem uma equação geral, imagine em funções mais complicadas, né? Então, a f podia ser o logaritmo, menos um cosseno, mais uma tangente, mais um arco hiperbólico, sei lá. Os problemas que você vai encontrar no dia a dia pode ser coisas muito complicadas dessa forma. Então, pode ser funções muito complicadas lá, então, tem um método, assim, bem sequencial, bem passo a passo, para você encontrar esse que se satisfaça essa propriedade aqui, não é uma coisa, não é uma tarefa muito simples, tá? E como a gente viu, por exemplo, em polinômios de grau maior ou igual a 5, maior do que 5, você nem consegue isso. Então, o que vamos fazer? Vamos achar alguns métodos para, ao invés de obter o que não vamos obter o que se seria muito bom assim, a gente não vai conseguir. Mas a gente vai contar um valor aproximado de que tudo bem? Um valor que está muito perto de que e muito perto no sentido que tem que satisfazer alguma tolerância ao erro, tudo bem? Então, esse é o objetivo geral aqui nosso. Tudo bem? Então, esse é o objetivo, na verdade, encontrando zeros de funções. Tá? Então, apesar do título estar dizendo encontrando zero de funções, vocês vão ver que a gente não vai, de fato, encontrar um zero de uma função, mas a gente vai encontrar um valor aproximado de um zero de uma função. Tudo bem? Tá, então você montou o seu problema, você tem a sua função f,
você quer encontrar um valor aproximado de uma raiz dessa função f, porque isso vai resolver o seu problema. Como é que é o processo a partir de agora, né? Como a gente encontra um valor aproximado para essa sua raiz? O processo, ele é decomposto assim de duas partes, né? A gente vai dividir em duas partes. Então, a parte 1, chamada de fase 1, né? É chamado de isolamento ou localização das raízes, tudo bem? A primeira coisa que você vai fazer é fazer o procedimento de isolamento ou localização das raízes, tudo bem? E o que é isso, né? O que é isolamento ou localização das raízes? Então, de certa forma, é dada a função f, você vai estudar ali, primeiro você tem que dar uma estudada ali para ver se de fato ela tem uma raiz, tudo bem? Tudo bem? Porque você modela o seu problema, né? Modelou o seu problema. Aí, a sua função f é alguma coisa assim. Tá? E aí, como eu disse, né? O que estamos aqui considerando, né, antes de... O que estamos considerando são números reais que são zero da função. Em particular, a gente está procurando raízes reais, tá? Então, esse é um exemplo aqui que alguém poderia falar de números complexos, tudo bem? Mas aqui a gente não está no campo complexo, a gente só está pensando nos números reais. Então, você modelou seu problema, aí você vai ver a f tem um formato desse tipo aqui, que eu desenho um gráfico. Então, não faz sentido você encontrar um zero real para essa função, né? Tudo bem? Porque ela não tem um zero real. Tem nenhum número real que vai anular essa função. Tudo bem? Então, a gente sabe que, na verdade, se for um polinômio de grau 2, as raízes dele vão ser complexas. Tudo bem? Então, isso não resolve o nosso problema. Então, primeiro, assim, essa fase de um isolamento, primeiro, você tem que ali saber, se você vai procurar um aproximador para o seu zero, primeiro você tem que saber que esse zero existe, de alguma forma, tudo bem? Então, porque se você vai tentar aproximar alguma coisa, você vai fazer uma aproximação de uma coisa que não existe, não faz sentido, né? Você não vai conseguir nada, seus métodos não vão funcionar de jeito nenhum. Então, a fase 1, você primeiro precisa, assim, ter uma noção, saber que você, de fato, tem uma raiz, tá? Então, por exemplo, você faz seu estudo e vê que na fase 1 é dessa forma, então esquece, né? Você não tem raiz. E ainda mais especificamente, não só isso, né? Não saber que tem uma raiz, mas aí vocês vão ver que para a fase 2, que é importante, você precisa, além disso, obter um intervalo onde essa raiz está, tudo bem? Porque você fala, tudo bem, ele tem uma raiz. Aí o que você sabe? Se tem uma raiz, você sabe que vai ser um número real. E aí você fala, me dá um intervalo. Te dou um intervalo como sendo números reais inteiros, tá? Então isso aí, de fato, sua raiz está nesse intervalo, né? Mas vocês vão ver que dá um intervalo muito grande assim, os métodos que vão ver na fase 2 pode não ser muito interessante. Então, resumindo aqui a fase 1, você tem que saber de algum meio que você tem raiz, tudo bem? Para fazer sentido procurar por elas, né? Se você vai procurar alguma coisa que não existe, não faz sentido. Você tem que saber que já existe uma raiz, e além disso é interessante que além de você saiba onde tem uma, além de que você saiba que tem uma raiz, você sabe também consegue fazer um intervalinho que contém essa raiz, tudo bem? Intervalo da forma AB, tudo bem? Então, esses dois passos são interessantes, são importantes na fase 1, tudo bem? E a fase 1 basicamente consiste disso. Tá, e aí vem a fase 2, né? São dois processos. A fase 2 é o refinamento. O que é refinamento? Refinamento é assim. Na fase 1, você já constou que tem raiz, você já deu um intervalo da forma AB. O que é refinamento? Refinamento é assim. Para ver esse intervalo AB que você deu na fase 1 é ainda muito grande, tá? Você sabe que você tem uma raiz lá, supondo que se aqui. Então, esse aqui é o intervalo, né? Você tem um que se lá que é uma raiz, você deu um intervalo AB. Fase 2, você vai refinar esse intervalo. O que é refinar? Porque assim, ó, se o nível de tolerância é maior do que o tamanho desse intervalo AB, então basta você colocar qualquer elemento aqui como um aproximador para sua raiz, que tá bom. Tudo bem? Porque a distância entre a sua raiz e o seu aproximador, o seu valor aproximado é menor do que a distância do intervalo, e como a gente tinha falado antes, se a distância do seu intervalo é menor do que o seu erro, sua tolerância ao erro, pronto, tudo bem, te dá x. O que o passo 2 vai fazer, assim, supõe que não, né? Que o intervalo que se deu aqui na fase 1 é, de certa forma, muito grande,
Então, falando que se você pegar qualquer valor, pode ser que o erro seja muito grande. O que você faz? Porque a ideia do passo 2 é, de certa forma, melhorar esse intervalo aqui. Então, a B ficou muito largo. O fase 2 faz o seguinte, então, que tal esse intervalo aqui, ó? Tudo bem? Intervalo verde. Então, você vê que é um intervalo menor, contém a raiz ainda, e agora, se você pegar qualquer que seja o elemento que está aqui, nesse intervalo verdinho, o erro que você vai cometer é um erro, em teoria, é menor do que o erro que você poderia ter cometido se pegasse no intervalo grande AB. Tudo bem? Então, essa é a ideia da fase 2, que é chamada de refinamento. Então, é isso. A fase 2 é melhorar a escolha do intervalo da fase 1 para obter um valor aproximado da raiz com uma precisão epsilon pré-definida. Tá bem? E aí vocês vão ver que é bem essa ideia de você ficar diminuindo cada vez o intervalo em cada vez mais. Tá bem? Legal. Então, vamos dar aqui uma olhada na fase 1, tudo bem? E o que é importante aqui na fase 1? Na fase 1, que é muito importante, sim, que a gente vai usar muito, é o cálculo 1, tudo bem? Então, vamos ter que fazer uma boa recordação do cálculo 1, lembrar bem o cálculo 1, principalmente a questão de derivadas, mais especificamente ainda a aplicação da derivada em construção do gráfico da função, tudo bem? Que a fase 1, em certo sentido, é bem isso. O que é a fase 1? Dado que você tem a função lá, você tentar fazer um esboço interessante do gráfico da função, tudo bem? Então, vocês vão ver que a gente vai usar bastante resultado que vocês aprenderam lá no cálculo 1. O primeiro, né, lembra, eu disse para vocês que lá no começo, na fase 1, um dos primeiros passos é assim, você tem que saber que tem uma raiz, né? Se você nem sabe que tem uma raiz, você vai tentar aplicar os métodos. Se não existir a raiz, pode ser que você caia em muitos problemas, tudo bem? Então, você tem que, de alguma forma, dada a função, você tem que saber que ele tem uma raiz. Isso nem sempre é fácil, tá? Mas aqui a gente tem um teorema que vem lá do cálculo 1, que dizia o seguinte, ó. Se você pegar uma função f de AB em R, que ela é contínua, né? Isso é importante. O que era uma função contínua, né? Então, lembrar que função contínua, de uma forma assim meio que não muito precisa, mas você podia pensar numa função contínua que era aquela função que o gráfico dela não tinha nenhum salto, tudo bem? Então, era uma função que ela não tinha nenhum salto no gráfico dela, tudo bem? Não tinha nenhuma escadinha, assim. É uma função contínua. Além disso, ó, é uma função tal que o f de A multiplicado por f de B é menor do que zero. O que isso está querendo dizer? Que a f, nos extremos do intervalo, no A e B, é a troca de sinal, tudo bem? Então, se o f de A é positivo, o f de B é negativo, e o contrário também vale. Se o f de A é positivo, o f de B é negativo, tudo bem? Isso aqui que está dizendo. E é legal por quê? O que o teorema diz? Então, vai existir ao menos, tá? Pode existir mais. Mas tem pelo menos uma raiz que se nesse intervalo AB. Tudo bem? Bom, então lembra, como eu tinha começado a falar, na fase 1, primeiro você tem que saber que tem uma raiz. E olha que interessante, você tem um teorema que te ajuda a, de fato, dizer se uma função tem raiz ou não. Bem? Então, é uma condição, na verdade, suficiente, né? Então, você tem uma função AB em R, bem notada, é uma condição suficiente, tudo bem? Então, é uma condição suficiente. Então, você tem uma função A, vai do intervalo AB em R, intervalo é importante, e ela é contínua. Lembrar que contínua é o quê? A função que, em certo sentido, não tem saltos, tudo bem? E tal que o f de A multiplicado por f de B é menor do que zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função nos extremos é a troca de sinal. Bem? Então, existe ao menos uma raiz psi de f no intervalo AB. Tudo bem? Então, esse é um teorema muito legal. A gente vai usar muito esse teorema aqui nessa aula, tudo bem? A gente vai usar ele bastante. Então, ele é uma instância de um teorema que vocês podem encontrar no livro de cálculo, chamado Teorema do Valor Intermediário. Tudo bem? Então, ele é uma consequência direta do Teorema do Valor Intermediário.
Legal. Então, esse é um resultado que a gente vai ver muito, assim, a gente vai usar bastante na aula de hoje. Tá, então, o que aquele resultado está dizendo, assim, e como a gente poderia olhar ele um pouco de uma forma gráfica, tá? Então, por exemplo, considera uma função aqui, ó, de menos 2 a 4, e ela é a função assim, x seno de x. Tudo bem? Então, vamos ver o que é aquele teorema na prática, né? Quando você tem um gráfico, fica fácil de ver. Aí, o que acontece com essa função, ó? Essa função, que esse aqui, o 2 é o a, o menos 2 é o a, e o b é o 4. Tudo bem? O f de a, que é o f de menos 2, dá quanto? Dá alguma coisa aqui próximo de 2, tudo bem? Positivo, tudo bem? Então, f de a é maior do que zero. Tudo bem? Tudo bem? E o f de b? O b nosso é o 4. E o f de b está aqui embaixo. Ele dá um valor ali próximo de menos 3. Não importa, é menor do que zero. Tudo bem? Então, o que ele está falando? Ó? O f de a é positivo e o f de b é negativo. Então, ele trocou de sinal. A função trocou de sinal. O que o teorema lá falava? Se a função fosse contínua, que é o nosso caso, então, nesse intervalo aqui, no intervalo menos 2 até 4, a função tem pelo menos uma raiz. E de fato, né, na verdade, ela tem até duas raízes. Ela tem uma raiz aqui, né, e tem outra raiz aqui no zero. Tudo bem? E qual que é a interpretação assim geométrica daquele teorema? Se você começar de um lado aqui, por exemplo, você coloca aqui o eixo x, né? Se você começa de um lado do eixo x e você começa de um lado e no final você está lá do outro lado de x e a função é contínua, então em algum momento ele cruzou aqui o eixo x. Em algum momento ele teve que cruzar pela continuidade, tudo bem? Mas o que é cruzar o eixo x? É justamente a raiz, né? É justamente você ter que o valor da função nesse cruzamento aqui, ele foi o quê? Foi o zero, um zero da função, bem? Tá? Então, função que você nem consiga desenhar, mas alguma coisa do tipo assim, ó, a função tá assim, fez isso, fez isso, fez isso, subiu para cá, desceu bastante, desceu, mas no final ele foi lá para cima, por exemplo. Tudo bem? Eu nem sei quem é essa função é uma função qualquer. Só que, ó, aqui ele começou, aqui eu posso chamar de A, né? E aí aqui seria o meu intervalo todo. Aqui seria o B. E, bom, ele começou com o valor da função aqui sendo negativo. E o final da função foi um valor positivo. Então trocou de sinal. O que o teorema diz? Que tem que ter pelo menos uma raiz, tá? E qual que é a interpretação geométrica? É assim, se ele começou ali embaixo, por exemplo, ali embaixo e foi para cima, em algum ponto desse intervalo, em algum ponto do caminho dele, né, ele teve que ter cruzado o eixo X. Exatamente onde ele cruzou o eixo X é a sua raiz, tudo bem? Então, porque se o gráfico da função cruza o eixo X, é porque exatamente nesse ponto que ele cruza, o valor da função é nulo, tudo bem? Então, você tem uma raiz, tá? Então, essa seria uma interpretação assim mais geométrica daquele resultado, tudo bem? E aqui é um que a gente usa razoavelmente bem também, que é o seguinte: agora, suponha que você tem uma função f de a b em r, e agora a gente pede um pouquinho mais, tá? A gente pede que ela seja derivável, tudo bem? Derivável, diferenciável, então que para qualquer x no intervalo AB, o f' de x exista. E, além disso, você quer que a derivada da função não troque de sinal. O que é não trocar de sinal? Não trocar de sinal quer dizer que é sempre maior que zero ou sempre menor do que zero. Tudo bem? Isso quer dizer não trocar de sinal. Então, ele fala que se existir uma raiz em AB, eu consigo garantir que ela é única. Tudo bem? Então, assim, só um comentário de novo, isso é um resultado que provavelmente vocês viram no cálculo 1. E o quê? Como é que vocês viram esse teorema no cálculo 1?
Vocês viram ele como uma consequência do teorema chamado teorema do valor médio. Por quê? Se você tem uma função, satisfazendo essa propriedade, então ela é sempre monótona. Bem? Se tem uma função que satisfaz essa propriedade, ela é monótona. O que é monótona? Monótona é o seguinte, né? Então, que se x é menor do que y, então o f de x é sempre menor do que f de y, ou ao contrário, tá? Ou ele é decrescente, né? Se x é menor do que y, então o f de x é sempre maior do que f de y. Tudo bem? Porque, então, se você tem uma função nessas condições e a derivada não troca de sinal, então, por exemplo, se a derivada for sempre maior do que zero, então você está nesse caso. É o caso de uma função que é crescente. Tudo bem? E se ela não trocar de sinal e sempre for negativo, né? Se ela sempre for negativo, então você está nesse caso aqui. É uma função decrescente, tudo bem? Então o gráfico dela sempre vai caindo em direção ao y negativo. Tudo bem? Então você está nesse. Então, não importa. Se a f' não trocar de sinal, você está em um desses dois casos. E é fácil ver que, como você tem a propriedade da função ser monótona, se você tiver uma raiz, ela tem que ser única, né? Bem? Isso aqui é consequência do teorema do valor médio. Tá? Então é isso. Se você. A função é derivável em AB e a derivada não troca de sinal, então a raiz nesse intervalo, se ela existir, né? Então ela é única. Vamos ver um exemplinho aqui, ó. Ó, aqui está um exemplo, né? Você considera f de 0,2 em R e f de x é igual a 1 menos x ao quadrado, tá? Então, o gráfico da função é o tracejado em azul. Tudo bem? Então, você de fato vê que, né, ela só vai ter uma raiz, que vai ser uma raiz ali no 1. Só tem uma raiz nesse intervalo 0,2. Bem? Nesse intervalo, ela só tem uma raiz, tá? A gente consegue ver aqui pelo gráfico dela. Bom? E o que aquele teorema dizia? Se você pegar a derivada dessa função, então só lembrar que a derivada da função, f' de x, é o menos 2x. Tudo bem? Então, com exceção ali do zero, qualquer que seja o valor que você pegar no intervalo 0, 2, a derivada dá o quê? Dá negativo. Sempre negativo. Tudo bem? Ou seja, não troca de sinal. Se não troca de sinal, o que o teorema lá já estava falando? A gente está olhando aqui no gráfico, que é claro que só vai ter uma raiz, que é a raiz 1. Mas o que reafirma o teorema, na verdade, né? Então, o teorema falava que se a derivada não troca de sinal, que é esse caso aqui, de fato, essa raiz, eu só vou ter uma se ela existir. Tudo bem? Você vê que a derivada é essa aqui, né? Que não importa, ela é sempre negativo, né? Ela não troca de sinal. Se ela não troca de sinal, a raiz, se existir aí, ela é única. Tudo bem? Tá, então, o primeiro teorema ali, ele é muito importante, vamos usar muito, né? Se a função é contínua no intervalo AB e no extremo troca de sinal, então tem pelo menos uma raiz. Então, isso a gente vai usar muito isso. Muito isso. O segundo resultado era um resultado um pouco mais técnico, que se a função é derivável e a derivada não troca de sinal no intervalo, então, se existir a raiz é única. Bem? Então, são esses dois resultados que a gente usa aqui na fase 1. Tá. Então, como eu disse, a fase 1, dado que você tem a sua função f, seja qualquer que ela seja, a gente tem que usar todo o que a gente sabia do cálculo 1 para fazer um esboço razoável da função. Tudo bem? Por que você vai fazer esse esboço da função? Porque, de novo, você tem que encontrar uns intervalos interessantes que contenham raiz. Tudo bem? Então, nada melhor para você fazer uns intervalos e descobrir onde é que tem raiz do que fazer um esboço, ter o gráfico da função, na verdade. Então, você não necessariamente consegue fazer o gráfico perfeitamente, mas você pelo menos tem que ter um esboço da função. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Por exemplo, suponha que você pega essa função, ó, f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Tá? Então, vamos fazer um esboço aqui bem simples da função, mas vocês vão ver que só o esboço já ajuda a gente bastante. Aí você vai fazer um esboço, o que você poderia fazer? O mais simples é você ficar calculando os pontos dela, né?
Você vai calcular uns pontos lá, né? Então, você vai calcular uns pontos. Então, além de calcular os pontos, você calcula os limites, né? O que acontece com a nossa função quando o x vai para menos infinito? Então, de limite, a gente sabia que se pegar essa função, fazer o x tender a menos infinito, como aqui você tem um cubo, né? X é o cubo, essa expressão toda vai para onde? Vai para menos infinito. Bem? Então, ó, se a gente fosse desenhar a função... Opa, eu esqueço que eu tenho... Consigo fazer retas aqui. Isso. Ó, se a gente fosse fazer o esboço da nossa função, então aqui seria o eixo x, né? Aqui seria o eixo y. Se a gente fosse fazer um esboço assim, então a gente começa fazendo os dois limites lá no infinito, mais infinito, menos infinito. Se você pegar o menos infinito aqui, como é um polinômio, eu tinha comentado antes, quando você faz o limite quando x tende a menos infinito, isso aqui também vai para menos infinito. Então aqui, essa parte aqui do gráfico é uma coisa que, à medida que o x vai indo lá para a esquerda, a função vai lá para baixo. Opa. Desse assim. Bem, a função vai lá para baixo. Tudo bem. Aí você calcula um ponto negativo, menos 1, quanto é que deu? Menos 1. A função deu menos 3. Então, no menos 1, a função deu menos 3. Sei lá, se põe com menos 3 aqui, né? Então, a função está aqui. Tudo bem? Então, menos 1 deu menos 3. Aí, no zero a função deu 1. Então, a função vem aqui para cima, vem por 1. Tudo bem? Aí, agora você calculou no 1. Quanto que dá o f de 1? Deu menos 1. Então, a função desceu de novo. Então, aqui no 1, ó, a função deu menos 1. Legal? Então, no 1, a função deu menos 1. Aí, você calculou no 3. Então, f de 3 deu quanto? F de 3 deu 1. Aí, no f de 3, 1, 2, 3, 15. A função voltou a ser 1, né? Tudo bem? Então aí você consegue já fazer um esboço. E outra. Quando o x vai para mais infinito, de novo, como é um polinômio aqui, né? Você acaba subindo, a expressão vai para o infinito. Então aqui você sabe que a função vai ter que subir. Bem, à medida que vai lá para a direita. Então você já consegue fazer um esboço assim, né? Alguma coisa assim. Tudo bem? Então, você acabou tendo esse esboço aqui da função, tá? Tudo bem? E por que isso aqui é legal? Porque, assim, agora vamos usar aquele primeiro teorema. Eu falei que a gente usa ele bastante. Ó. Que o teorema dizia? Que se a função, dado o intervalo, a função trocar de sinal nesse intervalo, tem que ter uma raiz aí. Tudo bem? Aí a gente começa a olhar. Ó, primeiro intervalo. Primeiro intervalo, olha, por exemplo, menos 1 a... Deixa eu comentar isso aqui. Bem melhor. Ó, olha o intervalo do menos 1 ao 0. Tudo bem? O f de menos 1 deu menos 3. Está aqui embaixo, certo? Deu menos 3. O f de 0 deu 1. Então trocou de sinal, né? Ele foi do negativo para o positivo. O que o teorema lá falava? Que tem que ter uma raiz aqui. A gente olha pelo gráfico, de fato, é verdade. Tem uma raiz ali. Que eu desenhei ali de vermelho. Tudo bem? Legal. Aí vamos continuar. Pega esse outro intervalo agora, que vai do 0 de novo, mas vai até agora o 1. Tudo bem? Aí você olha, f de 0 deu 1, que é o que está aqui em cima. F de 1 deu menos 1. Opa,
foi de positivo para negativo. Trocou de sinal de novo. O que o teorema lá falava? Tem uma raiz. Tá? E aqui é fácil de ver que, de fato, tem uma raiz, que seria alguma coisa aqui. E aí, continuando, agora pega o intervalo que vai de 1 até 3. O f de 1 deu menos 1. F de 3 deu 1. Opa, trocou de sinal de novo. Negativo foi para positivo. E o teorema falava que tem que ter pelo menos uma raiz aí. De fato, a gente olha para o gráfico e tem uma raiz aqui. Okay? E agora a gente argumenta, ó, isso aqui é um polinômio de grau 3. Eu sei que no azul tem uma raiz, no vermelho tem uma raiz e no verde tem uma raiz. Tudo bem? Além disso, você pode argumentar que, né, na intersecção dos intervalos, né, que é esse ponto aqui e esse ponto, esses caras não são raiz. Você pode calcular o valor e não vai dar zero. Então, você vai ter uma raiz no azul, uma raiz no vermelho e uma raiz no verde. Pô, é uma função. Você garante isso, né? Você garante que tem uma no azul, pelo teorema lá que a gente viu na primeira, tem uma na azul, tem uma na vermelha e tem uma na verde. Um polinômio de grau 3. Pronto, você achou todas as raízes. Tudo bem? E além disso, o que a gente fez? A gente fez uma localização das raízes. Então, lembra que a fase 1 era isso. Além de saber, garantir que tem raiz, você tinha que dar para a gente dar um intervalo. E legal, ó. Eu sei que vai ter uma raiz aqui nesse intervalo, vai ter uma outra nesse intervalo aqui, bem? E vai ter uma outra nesse intervalo aqui. Tudo bem? Então, aí, a fase 1 é isso. Você conseguiu localizar, e localizar, que eu digo, dando um intervalo, onde que as raízes estão. Tudo bem? Legal? Então, só com um esboço bem simples, assim, claro, aqui a gente tem um conhecimento que é um polinômio, né? Então, a gente já sabe como é que vai ser, já tem uma certa noção de como que é a função gráfico dela, né? Se você fosse plotar bonitinho, ficaria assim. Tá. Mas é assim que a gente faz a localização de raiz, tudo bem? Então, na fase 1, o que vocês precisam sempre ter em mente, né? Que a gente precisa, de alguma forma, fazer um esboço da função. E, para isso, a gente usa tudo que a gente sabe lá de cálculo 1, tudo bem? O que lá em cálculo 1 a gente fazia? Para esboçar o gráfico de uma função, você tinha que olhar a função de crescimento, decrescimento da função, né? Ou seja, onde é que a derivada era positiva, onde que era a derivada, regiões da derivada que eram positivas, regiões da derivada onde que era negativa, regiões onde a derivada se anulava, então era chamado de ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão é onde uma função estava crescendo e de repente ela começa a decrescer. Esse ponto, que era o de repente, é um ponto de inflexão. Além disso, que também ajuda, né? Você também saber onde estão os máximos e os mínimos da função. Tudo bem? Tá. Então, assim, todo aquele ferramental que vocês estudaram, aprenderam ali no cálculo 1, na parte de aplicações de derivadas, que era para fazer o esboço do gráfico de uma função, aqui vocês vão precisar usar de forma constante, tudo bem? Para quê? Porque você precisa ter mais ou menos um esboço do gráfico para saber localizar onde estão as raízes da função, se elas existem, no caso. Legal? Então é isso, tá, galera? Isso é a fase 1, ela é isso, o que ela é simples, tudo bem? A fase 1, o que ela é simples, que basta você descobrir onde é que você tem a raiz e também me dar um intervalo interessante onde que essa raiz está contida. Só que, claro, ela é simples de dizer, mas para fazer você precisa lá levantar tudo que vocês aprenderam ali em derivadas, né? No cálculo 1, para saber esboçar o gráfico da função f. Não precisa ser o esboço perfeito, mas você precisa ter pelo menos um esboço razoável, de tal forma que você encontra as raízes. Então, é um processo, assim, um processo bem... No certo sentido, é um processo bem artesanal, né? Você tem que fazer direitinho, fazer com cuidado, mas é trabalhoso. Bem? É a fase, assim, que é bem trabalhosa. Legal. Então, agora, dada a fase 1 é isso, vamos olhar agora a fase 2, que é o refinamento, tá? Então, a fase 2 a gente começa a estudar agora, estudar nessa aula, mas nas próximas 2 aulas vamos estar trabalhando com essa parte de refinamento. E o que é esse refinamento, né? Dado que você deu lá para a gente o intervalo, dado que, ó,
Ó, dado que você me deu esse intervalo verde aqui, e eu sei que esse intervalo verde tem uma raiz, que está ali entre 1 e 3, como é que eu vou obter um valor, como é que eu vou achar um valor aqui, dá para você um valor aqui, que seja bom o suficiente, tudo bem? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso é o que a fase 2 vai fazer. E para isso, a gente tem métodos, tudo bem? Vamos ver um método hoje, e nas próximas aulas que vamos fazer, vamos ver outros tipos de métodos, tá? Hoje a gente vai ver um método. E aí, o que é legal, assim, o que é interessante, na hora de você estar lá rabiscando no papel, é que eles são métodos interativos, né? Então, o que é um método? Mas o que é o que tu quer dizer com método interativo? Método interativo é uma sequência de instruções, e aí sim, eles são executados passo a passo, e alguma das quais você vai fazer em ciclo. Tá? Então, uma analogia que dá para fazer assim, bem interessante com o que a gente vai fazer é assim: você vai lá, pede uma pessoa fazer um desenho seu, tudo bem? E o que você faz? Você dá o instrumento para ela e fala para fazer o desenho seu. Aí ela faz um primeiro desenho e mostra para você. E aí você olha e vê que não está muito bom, tá? Não está muito interessante. Aí você fala o quê? Aí você fala para ela, não está muito bom, continua desenhando. A pessoa vai lá, continua aprimorando, desenhando, e em algum ponto ela para e fala assim, e agora? Aí você olha de novo e fala, ainda não está muito parecido comigo, continua desenhando. A pessoa vai, continua desenhando, mostra para você de novo. Esse processo segue até o momento que você vai falar assim, agora, bom, é um desenho, não está perfeitamente igual eu, mas está muito parecido, está razoável, legal, pode parar de desenhar. Tá? Então, essa é uma boa analogia com o método iterativo. E o que no nosso método iterativo vamos fazer? Vai ser alguma coisa parecida, só que a gente quer encontrar um valor próximo do zero da função. Tá? Então, vai ser assim, eu vou ter lá os passos iniciais, eu vou jogar esses passos iniciais num processo, o processo vai fazer uma sequência de passos e vai jogar para mim um valor aproximado da raiz. Aí eu vou olhar esse valor aproximado assim e falar, nossa, esse valor aproximado que você devolveu está muito ruim. Você vai, pega o mesmo valor aproximado, joga lá de novo para ele pega esse valor aproximado, faz outras operações que são passo a passo e solta para a gente um outro valor aproximado, um segundo valor aproximado. Em teoria, esse segundo valor aproximado é um pouco melhor, mas aí você pode olhar. Bom, ficou um pouco melhor, mas ainda não está bom. Aí você vai e joga de novo esse segundo valor aproximado para o processo vai pegar isso aí, executar as tarefas passo a passo, e depois vai jogar um terceiro valor. E assim sucessivamente, tá? Até um ponto que ele vai jogar um valor para a gente e falar assim, olha, esse valor está razoável. Esse valor está próximo da minha raiz. Aí você vai parar o processo, tudo bem? Então, esse é o método iterativo, tudo bem? Método iterativo. É um método iterativo que você vai sempre fazendo o processo, um resultado do processo anterior, você usa ele para tentar melhorar a estimativa, até chegar a um ponto que você falar, não, tudo bem, agora está dentro da minha margem erro, esse valor é aceitável. Tudo bem? Então, esse é o método iterativo. Tá? E aquilo que eu, no caso do desenho, que eu olhava a imagem via, e comparava comigo para ver se era parecido ou não, isso que é chamado de critério de parada. Né? Então, em algum ponto do seu processo, você vai ter que fazer uma escolha para dizer, olha, esse desenho está parecido comigo, então pode parar, ou senão, essa raiz, esse valor aproximado que você deu, está bem próximo da raiz, aí você pode parar, tudo bem? Isso que é o critério de parada. E aqui no nosso caso, para dizer um critério de parada, como a gente quer aproximar uma raiz, a gente pode fazer isso de duas formas. Eu digo que um valor lá assim, tá bom, né? O que seria tá bom? Eu digo que um valor tá com uma precisão epsilon, se esse valor aproximado, que é esse cara aqui, ó, que é o que o método iterativo vai ficar dando para a gente, se esse valor aqui de x barra, se você comparar com a raiz, ele é menor do que epsilon. Tudo bem? Que, de novo, né? Vocês vão ver lá na frente que a gente, de fato, não tem esse valor de QC. Então, se você tivesse esse valor de QC para comparar, então você tem um valor da raiz, então não faz nenhum sentido você ficar usando métodos
métodos de aproximação, porque você, de fato, tem um valor da raiz, tá? Então, o que vamos ver, na verdade, é que a gente, de fato, não vai conseguir calcular exatamente esse valor, mas vai conseguir majorar esse valor através de alguns valores que a gente conheça, tudo bem? Por exemplo, a gente vai majorar esse valor pelo comprimento de intervalo, tudo bem? E se esse comprimento de intervalo for menor do que epsilon, como está majorando essa igualdade tem que valer. Acho que vai ficar mais claro mais para frente. O segundo caso é assim, ó, você sabe que se é uma raiz, então um valor aproximado da raiz é um cara que está próximo da raiz. Então, você tem que pegar um x bar que está próximo da raiz, ou seja, está uma distância epsilon pequena. Um outro jeito de falar isso, pô, lembrar, é uma raiz. O que é uma raiz? É um valor tal que o f de x é igual a zero. Tudo bem? Então, você poderia, na verdade, usar a condição 2. Você quer um x barra tal que o valor do f calculado no x barra dê muito pequeno. Por quê? A ideia é de que você quer que esse valor de f de x barra seja muito próximo de zero, né? Tudo bem? Tal forma que você está falando que você quer que o x barra seja muito próximo de ser, na verdade, um zero da função. Bem? Então, você tem essas duas interpretações aqui. Tá? E elas nem sempre coincidem, tá? Isso é uma coisa interessante. Elas nem sempre são a mesma coisa. Quais são os exemplos, né? Então, um exemplo seria assim. Um exemplo, né? Opa. Um exemplo seria assim, uma função desse jeito. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma raiz aqui, tudo bem? Você tem uma raiz aqui, mas aí qualquer que valor de x que você pegar, por exemplo, aqui, você pegar um valor de... esse vermelho é minha raiz, né? Esse. E a minha raiz, por exemplo, estaria aqui, no x bar. O valor aproximado da sua raiz, tudo bem? Aí o que vai acontecer nesse caso? Que você, nesse caso, você pode ter que o valor de f de x barra menor do que epsilon. Tudo bem? O que é esse módulo aqui? Esse tamanhinho aqui, né? Ó. Esse tamanhinho aqui é pequeno, né? Porém, se você olhar a distância de x barra menos o que si, pode ocorrer que x barra menos que si é bem maior do que epsilon, né? Porque o que é essa distância? É essa distância aqui, ó. Então, você vê que essa barrinha azul, vermelha, é bem maior do que a barrinha aqui azul. Então, pode ocorrer que o seu f de x barra seja menor do que epsilon, mas o seu x barra menos que si é muito maior do que epsilon. Bem? E um segundo caso pode acontecer é o contrário também, né? Que você pode ter uma função que explode muito rápido. Então, você pode ter uma função que explode muito rápido lá para o infinito. Então, aqui você pode ter seu psi. Aí você vai pegar, sei lá, um x barra... Aqui acho que tem que ser um pouco mais exagerado. Vou fazer um pouquinho mais exagerado aqui. Assim ficou bom. Então, aqui agora você tem uma raiz aqui, né? Ó. Tudo bem? Então, se você pegar um x, você pode pegar um x aqui pertinho dele. Aqui. Agora você tem que essa distância dele aqui pode ser menor do que epsilon. Mas se você vai ver o valor da função f, o valor da função f ele acaba sendo muito, pode ser, né, muito maior do que o epsilon. Tá? Então, esse é o caso que você pode ter que o x bar menos que c é menor do que epsilon, mas o módulo de f de x bar é bem maior do que epsilon.
São dois casos que pode acontecer. Então, aí depende qual que você vai escolher como uma melhor aproximação para a sua raiz. Ou você vai dizer que está muito próximo de uma raiz, ou você vai dizer que o tamanho da f calculado nesse valor que você está aproximando é menor do que um epsilon. Legal, então, ó, vamos ver agora um método iterativo, que é um método que a gente vai ver nessa aula, que é chamado de método da bissecção. Tudo bem? E a ideia desse método é bem simples. A gente vai fazer aqui passo a passo. Quer ver? Que assim, ó, suponha que você tem, eu vou dar como no exemplo. Suponha que você tem essa função f de x igual a x ao cubo menos 2x, tá? E aí você plotou o gráfico dela, e o que acontece? Você sabe que no intervalo 1 a 2, você sabe lá o que você fez lá na fase 1, você sabe que tem um zero de uma função aqui, tá vendo? Tudo bem? O que a gente vai fazer? Vamos tentar aproximar esse valor dessa raiz. E como a gente faz isso? O método é bem interessante. Ó. Você vai fazer assim, ó. Esse aqui é o estágio inicial, né? Você tem ali o que é 1, 2, né? 1, 2. Bem? Aí o que você faz? Ó? Olha como que é a ideia. A ideia você vai fazer assim. Tá? Você sabe que tem uma raiz aí no meio. Você não sabe onde é que tá. Tá? Então, aí, qual que é a ideia? Você quer diminuir esse intervalo 1 e 2 de tal forma que esse novo intervalo contenha a raiz. E, claro, você está diminuindo, você quer que o tamanho desse intervalo fique menor. Tipo, olha a ideia, assim, né? Por isso que vem um método chamado método da bissecção. Bissecção é, em certo sentido, dividir em dois. Aí você vai fazer assim, ó. Tem um número 1 aqui, o 2 está ali no outro extremo. O que você faz? Pega o ponto meio desse intervalo. Pega o ponto meio. Qual que é o ponto meio desse cara aqui? O ponto meio é o 1,5. Tudo bem? Legal? Pega o ponto meio ali, exatamente no meio desse intervalo que vai de 1 a 2. O ponto meio, o ponto que está no meio vai ser o ponto de coordenadas 1,5. Legal? Aí o que você faz? Ó? Aí você argumenta assim, por isso que eu falei que aquele primeiro teorema era muito interessante. Você vai olhar o f de 1, o f de 1 aqui é negativo. Seu f de 1. Tudo bem? Quem é o f de 1,5? Tudo bem? Você pode olhar no gráfico, você pode calcular usando a expressão, o que o f de 1,5 vai dar. Ele vai dar alguma coisa aqui em cima. Tudo bem? Tá legal? Aí você pensa, pô, o f de 1 deu lá embaixo, deu negativo. O f de 1,5 deu positivo. Aí você fala, opa, trocou de sinal. Não trocou de sinal? O que aquele teorema lá, o primeiro teorema que a gente viu falava? Bom, tem que ter uma raiz aí no meio. Tudo bem? Então, como a gente já sabia que tinha uma raiz entre 1 e 2, agora a gente sabe que tem uma raiz entre 1 e 1,5. O que a gente faz? Descarta o intervalo 1 e 2 e faz o quê? Agora a gente vai olhar o intervalo 1, 1,5. Entendeu? Ficou, esse é o passo assim, inicial, mas esse é o método iterativo que a gente vai fazer lá para frente. Você pegou o meio do intervalo, aí checa o valor da função nesse cara que é o meio do intervalo. Nesse caso deu positivo. Aí você compara com o f de 1, deu negativo. Pô, tem um raiz aí no meio. Então, agora, em vez de ficar olhando o intervalo 1 e 2, vai olhar o intervalo 1,5. Legal? E o que você faz? Agora a gente vai ficar fazendo zoom. Qual que é o próximo passo? Ih, não consigo aumentar mais. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é, agora esqueceu o intervalo 1 e 2, suponha agora que você está com o intervalo 1 e meio. Qual que é o próximo passo? Pega aqui o intervalo, pega o meio do intervalo 1, 1,5 agora, vai dar o quê? Vai dar 1,25. Tá legal? Legal? Dá 1,25. O que você faz agora? Agora você compara. O f de 1 ainda tá dando negativo. Porém, o f de 1,25 você pode calcular aqui, ou você pode olhar a função, também dá negativo. Certo? Também dá negativo. Ué, tá com o mesmo sinal do 1.
Ainda não posso dizer nada. Só que a gente lembra, porém, o f de 1,5 ele é positivo. Aí você pensa, horas, o f de 1,25 dá negativo e o f de 1,5 dá positivo, o que o teorema falava? Entre eles tem que ter uma raiz. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Considera agora esse intervalinho aqui, ó. Vocês entenderam qual que é então, o procedimento? Sim. Né? Então, a ideia assim, é simples, né? Tipo, você vai... Vocês veem que cada vez que vocês vão aí fazendo esses intervalos, eles vão ficando menores, né? Então, por que é bom ficar menor? Porque é o seguinte, você sabe que a raiz está aqui, né? A raiz é alguma coisa aí. Só que cada vez que você vai pegando esse intervalo menor, se você pegar qualquer valor aqui nesse intervalo verde, é qualquer valor que está aí. Então, esse cara não necessariamente é a raiz. Mas quão distante ele está da raiz verdadeira? A maior distância que ele pode estar da raiz verdadeira é o tamanhozinho do intervalo verde, né? Qual é o tamanho do intervalo verde? É 0,25. Né? Então, se sua tolerância ali era 0,3, ponto. Você meio que já terminou. Pega qualquer valor do intervalo verde e acabou. Seu processo iterativo. Tudo bem? Então, essa ideia aqui, que quis mostrar bem geometricamente, como a gente faz assim de um jeito mais no lápis, né? A gente faz assim, ó. A gente vai fazer assim. Então, deixa eu... Como a gente faz de um jeito um pouco iterativo, mais organizado, é assim. Então, vocês vão fazer os passos de iteração, vou fazer as linhas aqui. Então, opa. Aqui, então. O K, o A, o B, o C, o F de A, o F de C, o sinal e o erro. Como a gente faz isso de uma forma um pouco mais organizadinha, é assim. Então, o K são as iterações, tudo bem? Então, a gente começa pela iteração 1. Opa. Então, a primeira iteração, né? A primeira iteração é a iteração 1. Quem é o A? O A é as condições iniciais, né? Então, a gente começou com A igual a 1, que é o intervalo inicial. Opa. 1, o B era 2, né? Aí quem é o C? C é o ponto médio, tipo, é o centro, tá? C de centro. Centro entre 1 e 2 dava o quê? 1,5. Tá? E aí você calcula o F de A, tudo bem? Então, ó, você tem a expressão aqui do F de X, o F de A, no caso, é 1. Então, você calcularia o F de A, tá? E só para simplificar, a gente só quer saber o sinal, tá? Então, você pode colocar só o sinal. Então, ajuda o gráfico, né? Você sabe que o F de A dá um valor lá, mas o sinal dele é negativo. O sinal do F de C é positivo, que é o F de 1,5, tudo bem? E o sinal você vê que o produto dá negativo. E qual que é o comprimento B menos A? O B é 2 e o A é 1, então o comprimento dá 1. Tudo bem? Aí você vai para a segunda linha. O que você faz na segunda linha? A segunda linha é a segunda interação. Opa. Segunda linha é a segunda interação. Tudo bem? Aí o que acontece? Aí qualquer regrinha assim, ó. Se o sinal, esse sinal que deu negativo, você vai mudar o B.
Se o sinal é negativo, você muda o B para ser igual ao C, tá? Então, se é negativo, o A permanece a mesma coisa, é 1, mas não muda. Como é negativo, você vai mudar o B. Você muda o B para quem? Você muda o B para ser igual ao C, tudo bem? Então, aqui vai para 1,5, que é exatamente o que a gente fez ali, ó, tá vendo? No primeiro passo, a gente viu que o 1,5 era mais interessante, então a gente virou o intervalo 1, 1,5, bem? E qual que é a regrinha? Quando o sinal é negativo, esse sinal, que é o produto desses dois, então você muda o B, tudo bem? Aí depois que você escrever esses dois valores, aí você completa o resto. Qual que é o intervalo central entre 1 e 1,5? É 1,25, né? Tudo bem? Legal. Qual que é o sinal do f de A? Bom, o f de A não mudou. O f de A continua sendo o f de 1, que é negativo. Só que agora, qual que é o valor de f de C? O f de C é o f de 125, tá? Então, se você não tiver o gráfico, não tiver plotado o gráfico, você pode simplesmente calcular, tá? Tem até uma colinha aqui. Ó, o f de 125 dá menos 0,05468. Não importa, deu negativo, tudo bem? Então, deu negativo lá. Então, o f de C deu negativo. Legal? O que é o sinal? O sinal é o produto dos dois anteriores. Menos com menos dá mais. Quanto que é o B menos A nessa linha? B menos A é 0,5. Legal? Tudo bem. Então, a gente vai para o passo 3. Entendeu? O que é o passo? A iteração 3. Agora é o seguinte, ó. Quando o sinal dá positivo, você não vai mais mudar o B, você muda o A. Lembra que é o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Nesse passo, em vez de você mudar o B, que seria agora 1,5, você muda o A. Então, quando aqui é positivo, o A que vai mudar e o A vai ser igual ao C anterior. Então, aqui é 1,25. Tudo bem? O B agora, como que aqui é positivo, você não muda ele. Então, o B continua sendo 1,5. Tá legal? E aí você continua. Quem é o ponto do centro entre 1,25 e 1,5? Deixa eu usar aqui as continhas, minha escolinha. Aqui, ó. O ponto entre 1,25 e 1,5 é 1,375. Tudo bem? É só somar os dois e dividir por 2. 1,375. Tá? Legal. Agora, quem é o valor de F? Qual que é o sinal do valor de F de A? Que F de A? A agora é 1,25. Então, qual que é o valor de F de 1,25? Se olhar aqui, é negativo. Professor, Opa. quando o sinal for positivo, Hum? quando o sinal for positivo, vai mudar o B? O B vai ser igual ao C anterior, é isso? Não. Quando é negativo, ele muda o B. Aí, quando é positivo, você muda o A. Ah, tá, obrigado. Beleza? Beleza? É isso. Beleza. Quando é negativo, você muda o B. Aí, quando é positivo, você muda o A. Tudo bem? Tá vendo? Porque aqui, ó, deu negativo na primeira linha, a gente não mudou o 1 aqui. Agora, aqui deu positivo, então agora o A, a gente mudou o A, né? O B continuou o mesmo. Tudo bem? Então, é isso. A regrinha é essa. Beleza? Então, o F de A é o F de 1,25, que a gente sabe que dá negativo. E agora o F de C, que é 1,375, tá? Aqui começa a ficar ruim de ver, né? Então, você vai, de fato, calcula. Quanto que dá o F de 1,375? Ó, F de 1,375 deu menos 0,1 alguma coisa. Então, é negativo, tudo bem? O sinal dele é negativo. Então, o sinal dele aqui é negativo. Tudo bem? Quanto que deu o produto dos sinais? Positivos. Qual a diferença aqui do tamanho? 0,25, né? Tá? Então, legal, a gente vai para o passo 4. Passo 4, então, ó, deu positivo. Quem eu vou mudar? Vou mudar o A. Tá bem? Se eu mudo o A, então o A vai valer
1.375. E o B continua a mesma coisa. Tudo bem? E o ponto do meio é... Ixi, agora cada vez vai ficando cada vez vai ficando menor, né? O ponto do meio é qual? 1.4375. 1.4375. 1.4375. 1.4375. Tudo bem? Legal? E antes de continuar, galera, por que essa coluna B menos A eu estou escrevendo aí e eu não estou usando para nada, né? Por que você escreve essa coluna B menos A? Porque é o seguinte, ó. Aqui, antes de fazer as contas, você consegue calcular essa coluna aqui, né? Que vai dar 0.125. Tá? Por que a gente está calculando essa coluna B menos A? Porque é o seguinte, né? Você vê que a gente está fazendo esse processo aqui, eu nem estou falando quando é que a gente vai parar. Porque vai depender, né? Suponha que o seu erro, sua tolerância, epsilon, seja igual a 0.13. Tá? Suponha que seja isso. Tá? Suponha que seu erro é 0.13. Legal? Suponha que você começou lá no seu problema, você quer alguma coisa, que o seu erro é no máximo 0.13. Por que a gente está calculando essa coluna B menos A? Porque é o seguinte, ó, no passo 4, o que isso aqui está dizendo? Que qualquer valor que você escolher nesse intervalo que está no passo 4, o seu erro em relação à raiz é isso aqui, ó. É isso aqui. Tudo bem? Esse é o seu erro. Na verdade, é o seu maior erro que você vai estar cometendo. É 0.125. Tudo bem? Então, por que a gente calcula? Pô, se eu comecei que minha tolerância máxima era 0.13, bom, aqui eu estou com 0.12,5. Então, está dentro já, né? Tudo bem? Então, aqui já está dentro. 0.12,5, que é o erro máximo que eu cometo, está dentro do meu nível de tolerância de 0.13. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu pegar, por exemplo, um x-barra, vamos supor, por exemplo, que o x-barra é nesse intervalo que está aqui, né? Suponha que eu posso pegar qualquer um. Vou pegar o x-barra como o cara lá do meio, que é 1.4375. Tá? O que está falando, né? Quer dizer que esse valor de x-barra menos a raiz que a gente está querendo obter, o erro vai ser quanto? Vai ser menor do que 0.125. Pô, esse erro aqui é menor do que epsilon? Já é menor do que epsilon, né? Já é menor do que epsilon. Então, a gente dá um fim aqui no processo. Tudo bem? Legal? Então, qual que é o valor aproximado que a gente obtém? O valor aproximado é qualquer número que você pegar aqui entre esses dois, tudo bem? Para não ficar assim tão aleatório, você, por exemplo, pega o meio, o ponto central deles, que está entre 1.75 e 1.5, e você vai obter o quê? Você obtém esse elemento aqui. Tá? Tudo bem? Por que você parou aí? Porque o seu nível de tolerância era 0.13. Tá? Tudo bem? Se fosse, por exemplo, 0.1, aí você não parou ainda, você teria que ir mais um passo. Você tem que fazer o quarto passo e talvez teria que ir para o quinto, tudo bem? Então, o que vai determinar quando é que você vai parar é se o seu nível de tolerância, você já atingiu o erro máximo que você está cometendo, já é menor que o seu nível de tolerância, tudo bem? Vocês viram que é um algoritmo já, assim, né? Bem na regra, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, aqui é só as continhas, né, que a gente fez lá. E aí, como vocês viram que é um processo iterativo, a gente consegue fazer um algoritmo para ele, né? Qual que é o algoritmo desse método iterativo? Então, você vai pegar lá uma função f de AB em R. Opa. Você pega uma função de AB em R, contínua, e tal que você já sabe que nos extremos tem a troca de sinal, né? Ou seja, o f de A multiplicado por f de B dá menor que zero. Aí, qual que é o algoritmo? O algoritmo é assim, ó. Você vai ter os dados iniciais, o dado inicial é o intervalo AB, e sua precisão é epsilon, que é a sua tolerância ao erro. Aí o que você vai fazer? Aí você começa.
Se sua precisão, sua tolerância assim, é bem grande, ou seja, é maior do que o comprimento do intervalo B menos A, então, sei lá, você escolhe um x barra qualquer entre A e B. Pronto. Tudo bem? Tudo bem? Porque se o seu intervalo, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, né? Suponha que o seu intervalo é 0,1, aí você dá, minha maior tolerância ao erro é 2. Eu admito um erro bem grande, 2. Então, pronto, né? Você já sabe que a raiz está aqui, escolhe qualquer número. Porque qualquer número que você pegar, a distância desse número para a sua raiz verdadeira, a maior distância vai ser 1. Bom, se sua tolerância é 2, então pronto. Você não precisa fazer mais nada. Acabou. Tá? Então você tem que fazer essa verificação, né? Porque às vezes, por exemplo, isso é o caso. Às vezes você fez a fase 1 tão boa que o seu intervalo inicial é muito pequeno já. Tudo bem? Então, por isso você tem que fazer essa primeira verificação no algoritmo. Tá? Então, se a sua precisão aqui já é muito grande ou o seu intervalo inicial já é muito pequeno, pode ser que você nem tenha que fazer nenhum processo iterativo. Caso contrário, né? Então, caso contrário, caso você não deu fim, você faz K igual a 1, você vai fazer o primeiro processo. Você faz o M igual a F de A, e você faz o X como sendo o ponto central entre A e B. Legal? Você faz o ponto central X igual a A e B. Aí você compara, faz aquela comparação do sinal. Se o M quem? O M é F de A. Se o F de A multiplicado pelo F de X for maior que zero, quem você troca? Você trocava o X. Ou você trocava o A, lembra? Se o sinal aí desse positivo, você trocava o A. Trocava o A por quem? Você trocava o A pelo centro. Você faz o A igual a X, tudo bem? E aí eu falo que você vai para o passo 8. Porque se isso aqui não for verdadeiro, você tem que ir para a linha seguinte, que é a linha 7. Então, se m vezes f de x é maior que zero, então m vezes f de x seria menor do que zero. E lembra que quando o sinal lá era menor que zero, a gente fazia o quê? A gente substituía o b. Então, b virava seu centro, ponto médio. Tudo bem? E agora o que acontece? Ó, depois que você fez o 7 e o 8, o A e o B, um deles já é diferente do que você começou. Então, são novos A e B. Então, aí você compara. Esse novos A e B satisfaz que o A, B menos A é menor do que epsilon? Se for verdade, você escolhe um x barra qualquer do intervalo e acabou. Tudo bem? Esse é o processo de verificação. Ah, não, está muito grande ainda. Aí você vai, faz K igual a K mais 1, você volta para o passo 4. Faz tudo de novo. Ou seja, naquele nosso exemplo, você ia para uma linha de baixo. Você ia fazendo tudo de novo. Tudo bem? Tá? Então, esse aqui é o pseudo-algoritmo do código da bissecção. Então, para aqueles que conhecem alguma linguagem de programação e quer implementar esse algoritmo, então, seguindo isso aqui, acaba ficando bem fácil, né? Porque como é que você implementaria isso, né? Então, por exemplo, aqui fiz uma implementação, vocês veem que é muito rápido, né? Bem fácil. Aqui seria uma implementação. E qual que é a lógica dele? Ó? Vamos lá, é só seguir a lógica do que está lá no pseudocódigo. Ó. Então, ele é uma... Escrevi como um método, né? Ele vai receber a minha função, aquela função f. Ele recebe também o seu nível de tolerância, epsilon. E, além disso, ó, o intervalo começa no A e começa no B. Tudo bem? Intervalo inicial. Primeira coisa que ele fazia era o seguinte, ó. Se o B menos A for menor do que epsilon, escolhe um cara qualquer do intervalo e acabou. Tudo bem? A implementada é fácil, ó. Então, você olha, ó. Se B menos A já for menor do que epsilon, retorna qualquer coisa. Eu retornei o ponto central. Você dá o return aqui, né? Você retorna o B mais A sobre 2. Enfim, aqui quando você dá o return aqui na função, ele acabou a função. Ele não vai fazer mais o resto. Então, B mais A igual a 2, B mais A dividido por 2, ele vai retornar esse valor, como sendo o valor aproximado da raiz, cai fora da função. Acabou. Não tem mais nada. Tudo bem? E é justamente esse passo que a gente fez aqui, o 2. Tudo bem? Caso contrário, o que acontece? Se a primeira condição não foi satisfeita, você vai entrar num loop aqui. Tudo bem? Então, esse aqui é o loop, ó. Então, enquanto for verdadeiro, né, que você vai ficar fazendo esse loop eternamente, até
até atingir um critério de parada, então você vai ficar no loop. E o que você faz? Ó? M igual a F de A. Ó. É justamente isso. Ó. M igual a F de A. Então, M é o valor da F calculado no A. O X é o ponto do meio. Ó, X é o ponto do meio. Tudo bem? Aí você vai comparar. Ó. Se o MF de X é maior que zero, você vai fazer o A igual a X. Então, ó, se o M vezes o F de X lá, né, é maior do que zero, você faz o quê? Você faz A igual a X. Tudo bem? Essa é a primeira parte. E você vai para o passo 8. Caso contrário, se isso aqui não for verdade, ou seja, se essa parte não for verdade, você vai fazer isso. Então, se isso aqui não for verdade, caso contrário, né, você vai fazer B igual a X. Tudo bem? Então, você faz B igual a X. Qual que é o passo 8? Você compara. Se o novo B e o A que você obteve satisfaz que o B menos A é menor do que epsilon, você vai escolher um X barra em AB. Ó, então, se B menos A é menor do que o epsilon, você vai retornar o A mais B dividido por 2. Caso contrário, se isso aqui não for satisfeito, o que você faz? É um laço. Então, você vem para cá, para essa última linha, ele não saiu da função, o que ele faz? Ele vai voltar para cá. Tudo bem? Ele vai e volta aqui para o 4. Tudo bem? Então, isso aqui é só um exemplinho, né? Vamos até ver ó, se ele de fato funciona. Então, primeiro, ó, você vai ter que escrever um método para sua função, né? Você escrever aqui como é que é a sua função. A função do nosso exemplo é x ao cubo menos 2x, né? Que era o que estava aqui. Opa. Era x ao cubo menos 2x, tá? Então, você escreve um método lá para ela. Então, o que acontece? Ó, eu vou fazer... o meu erro, como que eu tinha falado, era 0,2, né? O meu erro, não, erro é 0,13. Então, vamos lá. Meu erro é 0,13. O meu intervalo começa no A igual a 1 e no B igual a 2, né? Aí eu rodo e beleza, né? Deu o valor que a gente encontrou, ainda bem. 1,4375. Então, é 1,4375. Tudo bem? Mas é legal, né? Que você pode aumentar aqui a sua tolerância, né? Você quer, então, ó, você quer alguma coisa do tipo 0,01. Aí já dá um valor um pouquinho melhor, um pouquinho mais aproximado. Você pode ir, né? Cada vez você vai tendo um valor cada vez mais, um pouco melhor aproximado. Tudo bem? Tá, então, isso aqui é só, se vocês tiverem a curiosidade de implementar uma linguagem de programação, como eu disse, né? Quem quiser pode implementar. É bom implementar porque se você implementa, ele funciona direitinho, então você entendeu bem um código. Mas basta entender o pseudocódigo aqui, tá? Opa. Basta entender o pseudocódigo. E além disso, ó, eu deixo como uma observação aqui, esse pseudocódigo aqui, do programa lá, acho que não, mas aqui tem um pequeno... Pode ser que tenha um detalhe, tá? Pode ser que tenha um detalhezinho aqui. Pode ser que tenha um detalhezinho, que é o seguinte. Mas aí eu deixo para vocês pensar. O que acontece... Não sei se é um problema, mas é um caso. O que acontece se por acaso você pegar um x e aqui o m vezes f de x dê igual a zero? Exatamente. É bom que se você tiver um algoritmo assim, você faz o algoritmo e depois você faz uma coisa na mão, aí você pode... Igual que a gente fez, né? A gente fez o algoritmo lá, fez na mão, a gente fez no papel e deu 1.4375. Aí você fez lá um programinha, colocou, você vê que deu exatamente o mesmo valor aí. Então você vê que você está entendendo. Então você acabou... As duas fontes deram o mesmo resultado, então é bem possível que você tenha acertado, né? A não ser que você cometeu erro no mesmo, tanto no papel quanto no algoritmo, né? Mas assim, é bom se comparar. Mas o que eu estava perguntando que eu deixo até para vocês responderem, tipo, é fácil. O que acontece em algum ponto? Isso você pode refinar o seu algoritmo de tal forma que... O que acontece se você obter um x lá, que x é igual a zero, tá? Aí eu deixo para vocês pensarem o que acontece se você chegar numa situação dessa, tá? É muito difícil, mas se você chegar... O que isso quer dizer, né? E aí é bom que vocês tenham essa noção do que quem está fazendo e o porquê quem está fazendo, tá? Então, se você entender por que quem está fazendo esse algoritmo, qual que é a ideia do algoritmo principal, qual que é, não, nem o algoritmo, qual que é
nosso problema que a gente está tratando aqui, e se você obter uma coisa desse tipo, isso aqui, na verdade, não é um problema, tá? Vocês vão ver que, na verdade, é uma coisa muito interessante. Mas eu deixo para vocês pensarem o que acontece, tá? Legal. Então, esse é o método da bissecção, tá? É simplesmente esse algoritmo aqui. E tem coisas legais dele, que é o seguinte. Dá para a gente responder, por exemplo, quando você for fazer lá as continhas no papel, dá antes para saber, se é dado para você uma precisão, já te dá um erro máximo, dá para você saber qual é o número mínimo de iterações que você tem que fazer para você alcançar um valor razoável. Tudo bem? A gente começou lá com o nosso problema e eu falo que eu quero, suponho que você vai fazer no papel, mas eu quero que minha tolerância seja da forma 0,000005. Aí você pensa, vou tentar fazer no papel para ver quanto é que dá. Só que quando você vai lá para o papel, você nem sabe quantas iterações vão dar, entendeu? E mesmo para o computador, tá? Para o computador, dependendo do número de interações, se você fizer um número de interações muito grande, tipo, vai demorar demais no sentido assim que pode ser que você nem consiga terminar o processamento, tudo bem? Então, é interessante você saber qual é o número máximo de iterações que você tem que fazer para tentar obter um valor de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com o seu erro. E o método da bissecção permite você, de fato, calcular qual que é um valor aproximado de iterações que você tem que fazer. Que é assim, ó, o problema é esse. Ó. Suponha que eu dou para você que eu quero uma precisão epsilon, tem um valor epsilon. Por exemplo, 0,01. Qual que é o número mínimo de iterações que você tem que fazer para obter um valor razoável? Tem como a gente calcular isso, sem nem saber como é que é a função. Basta você saber qual que é o intervalo inicial. Porque assim, se você for lá na nosso exemplo, você vai ver que quando na iteração 1, o nosso erro máximo, que era o tamanho do comprimento do intervalo B menos A. Tudo bem? Se você voltar lá, você vê que o primeiro passo era sempre 1. Tudo bem? E aí você pode ver aqui que cada vez que você vai fazendo um passo para baixo, o erro que você vai cometendo é sempre o erro anterior dividido por 2, né? Então é 1, depois foi para meio, depois foi para 0,25, depois foi para 0,125. Você vê que é sempre a metade, né, do anterior. Então, primeira passada é o comprimento do intervalo. Aí, a segunda passada, o que é? Como a gente viu lá, é sempre a metade do anterior. B menos A sobre 2. Qual que vai ser o K igual a 3? Vai ser B menos A dividido por 2 de novo. Vai dar 2 ao quadrado, né? Opa, aqui tem uma... Tá certo. Opa. Tá, na verdade, assim, só para a notação ficar coerente, tá? Põe K igual a 0, porque 0 você pode entender que você não fez nenhuma iteração, aí K igual a... Peraí. É porque ele tem um sinal... Peraí. Tá certo isso aqui, né? Tá, K igual a 1, você tem um B menos A, o K... Na segunda iteração vai ser a metade. Na terceira vai ser 2 ao quadrado. Isso aqui tá verdade. Isso aqui, K igual a 3. Vai ser, na verdade, B menos A dividido por 2 ao quadrado. Tudo bem, eu acho que então, seguindo essa lógica, aqui deveria ser Kn menos 1, acho. Depois você dá uma checada aqui, eu acho que tá K igual a 2 e vai ficar 2, porque é 2 menos 1, verdade. Fica assim, né? Então, para K igual a... Porque quando K igual a 2, você vai dividir por 2. Quando K igual a 3, você vai dividir por 2 ao quadrado, né? Então, é sempre N menos 1. Tudo bem?
Então, se K é igual a N, você vai fazer a indução, vai dar B menos A dividido por 2 elevado a N menos 1. Tá, então aqui acho que vai ter um menos 1 aqui, né? Menos 1. Ó, vai ter o menos 1. Então aqui vai dar o menos 1. Tá, então quando você fizer o enésimo passo, o seu erro vai estar da forma B menos A dividido sobre 2 elevado a N menos 1. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Que depois que você fez N passos, você quer encontrar um N, então que quando você fizer o enésimo passo, isso aqui vai dar menor do que o seu erro, que é epsilon. Então vai ser x barra menos que x menor do que B menos A, dividido por 2 elevado a N menos 1. E você quer que isso seja menor do que epsilon. Bem? Então você só olha essa parte aqui, você quer encontrar o N, né? Então o N vai dar, você só resolve essa desigualdade que está em quadradinho, vai dar 2 elevado a N menos 1 tem que ser maior que B menos A sobre epsilon. Aí, quando você tem um logaritmo, né, você vai colocar... depois vocês corrigem, tá? No lugar do N é N menos 1, tudo bem? No lugar do N é o N menos 1. Só para não ficar carregando aqui essa notação estranha. Ou vocês façam a indexação aqui de K, começando do 0. Tudo bem. É um valor aproximado, tudo bem? Mas aqui você vai ter 2N é maior do que B menos A menos dividido por epsilon. E aí, como você quer resolver para N, né, você aplica aquela regra do logaritmo, né? Você aplica o logaritmo dos dois lados, então o N cai do log aqui. Então fica N log de 2 é maior do que log de B menos A, menos log de epsilon. E aí, por final, você vai ter aqui, então, que é um N que você tem que obter. Então, seu N tem que ser maior do que log de B menos A, menos log de epsilon, dividido pelo log de 2. Tá? Então, dado que você tem o valor epsilon e você tem o intervalo AB, você já consegue calcular qual é o número mínimo de iterações que você tem que fazer. Nesse caso, o seu número mínimo tem que satisfazer, esse seu N, né, que é o número máximo, tem que ser maior do que o log de B menos A, menos log de epsilon dividido pelo log de 2. Tá? Então, aqui um exemplo. Quantas iterações são suficientes para garantir uma precisão, essa precisão aqui, 0.001, sendo o intervalo inicial da forma 2,6. Aí você faz a conta, né? Então, seu N tem que ser maior do que o logaritmo de B menos A, menos log de epsilon dividido por log de 2. Aí isso aqui, você faz a conta, vai dar aproximadamente 12. Então, por exemplo, o seu número mínimo, número razoável de iterações que você poderia fazer é, por exemplo, N igual a 13. Então, se você fizer 13 iterações, você garante que seu epsilon aqui seu erro máximo cometido vai ser menor do que esse epsilon que está aqui. E aqui é importante porque você vê que esse número de iterações cresce à medida que esse B menos A ele cresce. Então, por isso que é importante fazer a fase 1 de forma bem correta, com certo cuidado, porque à medida que o B menos A cresce, o seu N mínimo para obter um determinado erro razoável também vai crescer bastante, tudo bem? Então, cresce na ordem aqui do logaritmo, ok? Então, você fazer o B menos A o mais específico possível é sempre melhor, porque te ajuda que na hora de você rodar o algoritmo no computador, ou mesmo fazer ali no papel, você acaba tendo um N menor. Bem, o seu número de iterações para chegar no resultado razoável acaba sendo melhor. Então, isso tem um impacto direto no custo computacional. Tudo bem? Então, com isso a gente encerra a aula de hoje, que era sobre esse método da bissecção. Nas outras 2 próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais de métodos parecidos com esse, só que são métodos assim, que, de certa forma, são mais rápidos, são um pouco mais robustos. Porque esse aqui é um método bom, mas ele é um método que demora um pouco mais, tudo bem? Ele é um pouco mais demorado, computacionalmente. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje.